Olá, sejam bem-vindos mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro do Levítico. Pegue a sua Bíblia, abra no capítulo 4 de Levítico. Nós vamos estudar os 35 versículos desse capítulo hoje, ok? Quero, enquanto você se prepara, agradecer a vocês todos que estão inscritos no canal. Muito obrigado mesmo pela perseverança, pela confiança, por esse desejo de vocês de conhecimento e de estarem inscritos para acompanhar esse estudo. Muito obrigado a você que compartilha também o vídeo com demais pessoas, tá? Sou muito grato por cada um de vocês que estão inscritos no canal e por vocês que acompanham esse estudo bíblico que nós nos propomos fazer, que é dos 5 primeiros livros da Bíblia, do Pentateuco. E nós já estamos no livro do Levítico, ok? Então vamos lá, vamos para a leitura atenta, pausada e tranquila deste capítulo 4. O Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas, dize-lhes, quando um homem tiver pecado involuntariamente contra uma prescrição do Senhor, fazendo uma das coisas que ele proibiu, se aquele que tiver pecado for um sacerdote ungido, de maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor por sua transgressão um novilho sem defeito, como sacrifício de expiação. Levará o novilho diante do Senhor à entrada da tenda de reunião, porá a mão sobre a cabeça do touro e o imolará diante do Senhor. O sacerdote ungido tomará o sangue do touro e o levará à tenda de reunião. Mergulhará o seu dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do Senhor, diante do véu do santuário. Em seguida, porá o sangue nos chifres do altar dos perfumes aromáticos, que está diante do Senhor na tenda de reunião, e derramará o resto do sangue do touro ao pé do altar dos holocaustos, que está à entrada da tenda de reunião. Tirará a gordura do touro imolado pelo pecado, tanto a que envolve as entranhas, como a que adere a elas. Os 2 rins, com a gordura que os envolve na região lombar, e a pele que recobre o fígado, a qual será despreendida de junto dos rins. Fará como se faz com o touro do sacrifício pacífico, e queimará tudo isso no altar dos holocaustos. Mas o couro do touro, sua carne, com sua cabeça, suas pernas, suas entranhas e seus excrementos, enfim, todo o touro, o levará para fora do acampamento, em um lugar limpo, onde se jogam as cinzas, e o queimará sobre a lenha. Será queimado sobre um monte de cinzas. Se foi toda a Assembleia de Israel quem pecou involuntariamente, por inadvertência, cometendo alguma ação proibida pelos mandamentos do Senhor, tornando-se assim culpada, se o pecado cometido por ela vier a ser conhecido, a Assembleia oferecerá em sacrifício de expiação um novilho, que se conduzirá diante da tenda de reunião. Os anciãos da Assembleia
porão suas mãos sobre a cabeça do touro, o qual será imolado diante do Senhor. O sacerdote ungido levará o sangue do touro à tenda de reunião. Mergulhará seu dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do Senhor, em frente do véu. Porá o sangue nos chifres do altar, que está diante do Senhor, na tenda de reunião, e derramará o resto do sangue ao pé do altar dos holocaustos, que está à entrada da tenda de reunião. Tirará toda a gordura do touro para queimá-la sobre o altar. Fará desse touro o que se fez com o novilho imolado pelo pecado. É assim que o sacerdote fará a expiação por eles, e serão perdoados. Levará depois o touro para fora do acampamento e o queimará como o primeiro. Esse é o sacrifício pelo pecado da Assembleia. Se foi um chefe quem pecou, cometendo involuntariamente uma ação proibida por um mandamento do Senhor seu Deus, tornando-se assim culpado, trará para sua oferta um bode, sem defeito, logo que tiver tomado consciência de seu pecado. Porá a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar onde se imolam os sacrifícios diante do Senhor. Esse é um sacrifício pelo pecado. O sacerdote, com o dedo, tomará o sangue da vítima oferecida pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar dos holocaustos, e derramará o resto do sangue ao pé desse altar. Queimará em seguida sobre o altar toda a gordura, como a dos sacrifícios pacíficos. É assim que o sacerdote fará pelo chefe a expiação do seu pecado, e ele será perdoado. Se for alguém do povo quem pecou involuntariamente, cometendo uma ação proibida por um mandamento do Senhor, tornando-se assim culpado, trará para sua oferta uma cabra sem defeito, pela falta cometida, logo que tiver tomado consciência de seu pecado. Porá a mão sobre a cabra, porá a mão sobre a cabeça da vítima oferecida pelo pecado, e a imolará no lugar onde se imolam os holocaustos. Em seguida, o sacerdote molhará o dedo no sangue da vítima e o porá sobre os chifres do altar dos holocaustos, derramando o resto ao pé do altar. Tirará toda a gordura, como se fez no sacrifício pacífico, e o queimará no altar, como agradável odor ao Senhor. É assim que o sacerdote fará a expiação por esse homem, e ele será perdoado. Se for um cordeiro que oferecer em sacrifício pelo pecado, oferecerá uma fêmea sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da vítima oferecida pelo pecado e a imolará em sacrifício de expiação, no lugar onde se imolam os holocaustos. Em seguida, molhará o dedo no sangue dessa vítima oferecida pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar dos holocaustos, derramando o resto do sangue ao pé do altar.
tirará toda a gordura, como se tirou a do cordeiro do sacrifício pacífico, e a queimará no altar, entre os sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor. É assim que o sacerdote fará a expiação pelo pecado cometido por esse homem, e ele será perdoado. Muito bem, esta é a leitura do capítulo 4, é um pouco extensa, rica de detalhes, né? Embora o rito seja o mesmo para as diferentes classificações de pessoas que cometem o pecado, que cometem o delito. No capítulo 3 nós vimos os sacrifícios pacíficos. Então é fácil de compreender e diferenciar um do outro, agora que nós vamos ver sobre os sacrifícios oferecidos pelos pecados. É o sacrifício de expiação, expiar os pecados diante de Deus, ok? Então, este capítulo 4, versículos de 1 a 35, nos diz que a classe de sacrifícios estipulada no Levítico tem como finalidade restabelecer as relações interrompidas com Deus pelo pecado. Quando pecamos, essa é a nossa consciência até hoje, e também a consciência do povo da Bíblia, nós rompemos com Deus, nós ficamos distantes de Deus. Então é preciso que haja novamente esse reencontro, essa religação com Deus, né? Essa ligação que foi interrompida por causa do pecado. Então aqui, o povo da Bíblia, o povo do Antigo Testamento, tinham como costume oferecer os sacrifícios. Era pelo sangue derramado de um animal que os pecados eram perdoados. Assim o povo agia naquele tempo, tá? Não se trata de pecados cometidos intencionalmente, do que se falará depois, e sim de faltas inadvertidas, que atentam contra a pureza ritual e cultual. Então, são pecados que atentam contra a pureza ritual e cultual, sobre o rito e o culto, tá? Não se fala aqui de um pecado intencional. Por que pecado intencional? Tem diferença? Tem. Pecado intencional é quando eu faço com a intenção de pecar. Quando eu sei que tal atitude, tal ato que eu vou cometer é contrário à vontade de Deus, e mesmo assim eu faço, eu estou fazendo com intenção. Eu estou querendo pecar. Eu estou procurando o pecado. Tem uma grande diferença, tá? Agora, o pecado inadvertido, aquele que foi cometido por ignorância, porque não sabia, ou porque faltou esclarecimento. Então tem essa diferença, entenderam? A diferença do pecado intencional com o pecado das inadvertidos, tanto naquela época quanto hoje. A classificação é assim que nós vemos, que nós aprendemos até hoje, ok? Então é bom a gente saber essa diferença. E aqui está falando propriamente das faltas inadvertidas que atentam contra a pureza ritual e cultual, a pureza do culto e do rito, do ritual, do sacrifício, tá ok? Continuando, a preocupação básica. Qual é a preocupação básica neste capítulo 4 de Levítico? A preocupação básica era que
a presença de Deus seria incompatível com as impurezas contraídas, mesmo de maneira inadvertida. Então é incompatível Deus, que é todo puro, todo imaculado, sem mácula, sem mancha, se misturar com quem é impuro. Aí vocês vão tendo noção da mentalidade do puro e impuro que tanto nós vamos ver no livro do Levítico. Então era incompatível. Deus, na mentalidade deles, aqui, do povo da Bíblia, era incompatível. Deus não se misturava com o impuro. Então tinha que haver rito, tinha que haver um culto perfeitamente, meticulosamente feito para conquistar o perdão de Deus e assim reatar, podemos dizer, a amizade perdida com Deus pelo pecado. Ok? Vamos lá então. Aqui não se salienta tanto o aspecto ritual do sacrifício. Não fica preso nos detalhes ritual do sacrifício. Embora se estipule de fato a aspersão e a queima de algumas partes do animal para ressaltar mais a qualidade das pessoas que são catalogadas. Então, a queima de algumas partes dos animais é para ressaltar a qualidade das pessoas que são catalogadas aqui no capítulo 4. Quais são as pessoas catalogadas aqui? Primeiro, nós temos os sumos sacerdotes, como nós vimos aqui na leitura, versículos de 3 a 12. Depois nós temos toda a Assembleia, toda a comunidade israelita, versículos de 13 a 21. Depois nós temos um chefe do povo, um líder, versículos de 22 a 26. E uma pessoa comum, uma pessoa do povo, a qual podia escolher entre oferecer uma cabra ou uma ovelha. Isso está nos versículos de 27 a 35. Então nós vimos aqui que a intenção disso tudo é ressaltar a qualidade das pessoas que são aqui catalogadas. Para cada pessoa, o culto tem um sentido, a expiação tem um sentido próprio. A do sacerdote, ele é ungido, né? Ele é escolhido, mas ele não está livre de pecar. Todo o povo, quando peca, depois o chefe do povo, quando peca, e por fim uma pessoa comum do povo, quando peca. Então são específicos, tá? Este, por último, o povo, ou alguém do povo, pessoa comum, podia escolher, né, um animal entre uma cabra e uma ovelha para oferecer em sacrifício. A intenção deste capítulo 4 é sempre a mesma: a purificação mediante a expiação. Então, depois de todo esse rito concluído, o pecado é expiado. É trazer o animal com todos os detalhes que exige a lei, tocar na cabeça do animal, significa que se está transferindo o pecado para este animal, né? E depois do sacerdote, somente o sacerdote, creio que vocês notaram muito forte isso no capítulo 4, somente o sacerdote pode expiar os pecados de qualquer um do povo, dele próprio e dos demais do povo, como nós vimos aqui na leitura do capítulo 4. Muito interessante, né? Ninguém, por mais que arrependido que esteja,
é capaz de expiar os seus próprios pecados por si. Então aqui se dependia exclusivamente do sacerdote. É da presença dele, é ele quem realizava os ritos. Ok? A intenção é sempre a mesma, repito, a purificação mediante a expiação. Convém ressaltar que, de acordo com a categoria de pessoa, a falta desta pessoa, o pecado desta pessoa, pode chegar a contaminar todo o povo. Então, dependendo da categoria desta pessoa, vamos dizer assim, da função que esta pessoa tem diante das outras, se ela vier a cometer uma falta, ela prejudica todos os demais. Ela coloca em perigo todo o povo. E assim, toda uma nação, muitas vezes. Olha até onde vai o pensamento teológico deste povo da Bíblia, do livro do Levítico, tá? Que aqui é, no caso, o sacerdote. E está no início da leitura, do versículo 3. Até é bom a gente reler isso, né? Quando um homem, começando do versículo 2, quando um homem tiver pecado involuntariamente contra uma prescrição do Senhor, fazendo uma das coisas que ele proibiu, se aquele que tiver pecado for um sacerdote ungido, de maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor por sua transgressão um novilho sem defeito, como um sacrifício de expiação. Então, é muito bom a gente refletir nisso. Aquele que tem uma função junto aos demais, ninguém, gente, por mais que seja o sacerdote, seja do tempo da Bíblia, seja nos nossos tempos de hoje, ninguém é diferente por ser mais do que as demais pessoas. Somos todos iguais. O sacerdote é igual a todo mundo. Ele também está sujeito a erros. Ele também está sujeito a pecado, como todo o povo. Ele não é diferente, ele não é perfeito, né? Porque Deus escolheu do meio do povo. E assim é na Bíblia. Só que a advertência que esse capítulo faz é que uma pessoa com um cargo importante, com um cargo de destaque acima dos demais, quando ele peca, ele leva todo o povo a pecar com ele. O pecado se torna comunitário, ou o pecado se torna social. Todo mundo peca, como nós vimos aqui no livro do Levítico. Então, dependendo da categoria da pessoa e do cargo, o pecado se torna coletivo. Ele não é só individual. Então, este capítulo tem também como advertência, podemos dizer assim, as lideranças de Israel, a estarem eles em primeiro lugar atento a todas as prescrições do Senhor, neste caso aqui, que nós estamos estudando. Porque se eles negligenciarem nestas prescrições, o povo também vai negligenciar. Por quê? Porque eles são líderes. O povo segue o que eles fazem, o que eles falam, o que eles dizem que é certo. Então, se eles errarem, o povo também erra. Então, para que todo mundo acerte, é preciso que aquele que está à frente seja o primeiro a se policiar, se está ou não vivendo todas as prescrições que o Senhor lhe colocou. Neste caso aqui que nós estamos estudando. Senão, tem os ritos, para a expiação desses pecados. Ok? Então, esse é o estudo do capítulo 4 do livro de Levítico.
Espero que vocês tenham apreciado, espero que vocês tenham gostado. Depois vocês podem reler com mais calma esse capítulo, refletir um pouquinho mais em tudo aquilo que a gente estudou aqui. Um abraço a todos e espero vocês para o próximo estudo.